aí, ó. Renato Gaúcho amanhã vai ter uma conversa definitiva com a diretoria celeste para acertar os ponteiros e ser o novo treinador da temporada. E nós não temos dúvida nenhuma, não temos dúvida de que o Renato será o técnico a temporada inteira. Então, o Renato Gaúcho amanhã vai se sentar com a diretoria, acertar detalhes. Renato é um técnico caro. O salário dele normalmente é 1,5 milhão por mês, mas para trabalhar no Cruzeiro, talvez ele tenha baixado esse valor, né? E para fazer um grande trabalho, porque o Renato tem a cara do Cruzeiro, o Renato é campeão no Cruzeiro, o Renato tem o apoio da torcida, tem o meu apoio. O Renato é um grande cara, é um grande caráter, o vestiário respeita ele, né? E vamos ver se o Renato realmente acertando amanhã, né? Renato, não esquenta a cabeça com dinheiro, não. Faz um grande trabalho que você vai ser recompensado. O presidente Pedro Lourenço é um cara muito justo, né, muito sério. O Alexandre Matos é um grande CEO. O Pedro Júnior, que está com ele, é o vice-presidente. O Pelaipe, que é um grande diretor executivo, que o Renato conhece, né, trabalhou com ele no Grêmio. Então, o Renato tem tudo para fazer um grande trabalho no Cruzeiro. Vejam bem, foi contactado hoje e amanhã, nesta segunda-feira, eles terão uma reunião definitiva, que eu acho que vai acertar. Né? Então, Renato Gaúcho era o que a torcida queria, era o que a torcida sonhava, né? E está a caminho do Toca 2. Tomara, viu, Renato? Tomara que você acerte com o Cruzeiro, porque você tem a cara do Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro com você vai jogar muito, porque você tem um domínio sobre o grupo, você é um cara bom de vestiário e você é um grande treinador. Campeão da Libertadores com o Grêmio, como jogador e como técnico, campeoníssimo, fez um belo trabalho no Flamengo. Se não fosse o André Delivery Pereira, você teria sido campeão da Libertadores. Então eu acho que o Cruzeiro está buscando o único cara disponível no mercado e com capacidade de dirigir o Cruzeiro, né? Era o desejo do torcedor hoje, quando eu dei a notícia que o Diniz está demitido, né? Vocês viram a notícia, né? E não falei com ninguém. Você não precisa falar com a diretoria para saber que o Diniz está demitido. Ontem eu falei, gente, é demissão. Demorar 50 minutos para o técnico chegar para dar uma entrevista é demissão. E ele mesmo admitiu que houve uma reunião no vestiário, né, com os homens que comandam o Cruzeiro, e ele deu uma declaração que está no nosso site, no Ataque, dizendo que o trabalho dele é ruim, é péssimo. Quando o técnico reconhece isso, não há como continuar. Então o Diniz está demitido. O Cruzeiro, acertando amanhã com o Renato, vai oficialmente anunciar a demissão do Diniz e era o que a torcida queria, era o que a torcida sonhava. Olha, lembrando que ele foi contactado hoje, tá? Foi contactado sim. A notícia do pilhado, tá? É importante dizer, ele deu em primeira mão. É coerente e amanhã o Renato terá uma reunião com a diretoria para definir, a diretoria vai definir se ele será ou não o treinador do Cruzeiro. Então o Cruzeiro já tem um norte, já tem um treinador. Renato Gaúcho foi procurado e amanhã eles devem conversar para acerto ou não, né? Pode haver o acerto ou não, tá certo? Vão conversar, mas a informação do pilhado é quente e eu estou dando crédito a quem merece, porque foi ele quem deu a informação em primeira mão, né? E como eu sou amigo do Renato, eu liguei para o Renato, aliás, mandei mensagem no Zap, e ele respondeu que realmente foi procurado e que amanhã, essa informação, né? Amanhã ele terá uma reunião para definir se ele irá para o Cruzeiro. Claro que irá. Renato, abre mão de salário, sabe? Você vai ser campeoníssimo no Cruzeiro. O Cruzeiro está te dando uma grande chance. Você é um grande treinador, você tem identidade com a camisa azul, você ganhou Supercopa no Cruzeiro, você é um cara que a torcida gosta. Então, Renato, não preocupe com o salário. O Pedro Lourenço sabe remunerar muito bem aqueles que fazem um grande trabalho. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ir para o Cruzeiro e fazer um grande trabalho, né? Então hoje é certa a informação do pilhado, viu, gente? Eu gosto de dar crédito a quem deu a informação. O pilhado da Jovem Pan, se não me engano, está até na Nova Zelândia de férias com a Lívia, a esposa dele, que eu conheço há muito tempo, né? Ele deu a informação de que o Renato foi contactado e eu confirmei essa informação. O Renato realmente foi contactado pela diretoria do Cruzeiro e amanhã teremos uma reunião da diretoria com o Renato para selar, né, essa contratação do Renato. É o sonho do Renato dirigir o Cruzeiro, gente.
Renato é meu amigo, meu irmão. Passei 10 réveillons na casa dele em Búzios. É um grande irmão, um grande amigo. E é um grande treinador. Eu imaginei que ele queria tirar um ano sabático, né? Porque ele está no Rio de Janeiro, trabalhou muito no Grêmio, foi prejudicado nessa temporada pelas enchentes, todo mundo sabe disso. Aí o trabalho não foi bom. Não foi bom realmente por isso, né? O Grêmio e o Internacional foram prejudicados. O Roger até deu uma cara para o Internacional, botou na Libertadores. Fez um grande trabalho no retorno. Mas o Renato tem uma história no Cruzeiro. A torcida adora o Renato. Campeão da Supercopa, vocês se lembram, quando a Supercopa era disputada pelos principais clubes que ganharam a Libertadores, os grandes campeões. E o Renato faz parte dessa história, né? Então o Renato é um grande treinador, sim. O Renato foi vice-campeão da Libertadores com o Gabigol, fazendo gol contra o Palmeiras. Se o Andrés Pereira Delivery não tivesse entregado aquela bola, né, o Flamengo teria sido campeão. E então o Renato fez um belo trabalho. Meteu 5-0 no Grêmio. Não, minto, ele estava no Grêmio. Mas ele fez grandes jogos, 7-1. O Flamengo jogou muito na mão dele, porque é um técnico que gosta de atacar, é um técnico que gosta do futebol ofensivo. Então, eu acho que se amanhã o Cruzeiro assinar um contrato com o Renato, será o técnico para a temporada. E fiquem tranquilos. O Cruzeiro não vai mudar de técnico mais não. O Renato chegando, chega para ser campeão, chega para ajustar esse time, porque com esse time, né, com o Renato, esse time vai jogar. Não tenho a menor dúvida disso. É um grande treinador. A China Azul, em sua maioria, hoje no programa vocês disseram, queremos o Renato sim. Eu quero muito o Renato no Cruzeiro. Quero muito o Renato no Cruzeiro. Teve cotado para a seleção brasileira, campeoníssimo no Grêmio, ganhou Libertadores, vice-campeão com o Flamengo na Libertadores. Se o Andrés Pereira Delivery não tivesse dado aquele passo para o Davidson, o Flamengo seria campeão com o Renato, né? Então, o Renato é o cara fera, o Renato é espetacular, o Renato domina o grupo, o Renato é adorado pelos jogadores, sabe por quê? Ele não é traíra, ele é um cara que fala no olho, se ele tiver que barrar um medalhão, ele barra, porque ele foi jogador, e ele sabe muito bem como é que funciona esse ambiente, né? Então é por aí. O Renato é um treinador que joga para frente, foi atacante, um dos maiores do Brasil, né? Que gosta de jogar para frente, que gosta do futebol, arte, toque de bola. Não tem esse negócio com ele de ficar voltando bola para defesa não, viu? Ah, toca no goleiro, toca no lateral. Com o Renato não. Com o Renato não. Com o Renato não. Com o Renato o time sai jogando, o goleiro quebra a bola, né? Se ele tiver que botar o Cássio no banco, ele vai botar. Porque o Léo Aragão, no momento, tá melhor. Vamos falar a verdade. O Cássio é um gigante. Eu respeito muito a história do Cássio, mas ele não está bem no Cruzeiro. Também precisa se adaptar e melhorar. Se o Renato entender que o Léo Aragão é mais goleiro, ele põe, né? Mas é claro, o Cássio é um gigante, hein? Não estou desfazendo do Cássio. Estou apenas dizendo que ele tem falhado e muito. Como também fez grandes defesas, tá? Mas se o Renato tiver que colocar qualquer medalhão no banco, ele põe. Ele põe o cara para treinar até estar na condição que ele deseja. E que a torcida deseja, que é o mais importante, né? Um detalhe importante, gente. Um detalhe importante. Hoje ele foi contactado, fez o primeiro contato e marcou uma reunião para amanhã, para que eles possam acertar os ponteiros financeiros, técnicos, tudo. E o Renato pegar o avião e desembarcar em BH. É um grande nome, é um grande treinador, é respeitado pelos jogadores. Treinou o Gabigol, foi vice-campeão da Libertadores, o Gabigol fazendo gol. Então, Renato Gaúcho é um grande treinador. Se ele acertar de verdade, né, se amanhã ele assinar o contrato, o Cruzeiro estará trazendo um dos melhores treinadores do país, né? Eu até imaginei que o Renato, eu vi ele falando, quero ficar no Rio, perto da minha família um pouco. Imaginei que ele ia tirar um ano sabático, mas um convite do Cruzeiro não é um convite, é uma convocação. Sabe por quê? Porque o Renato tem a cara do Cruzeiro, porque o Renato tem história no Cruzeiro, porque o Renato foi campeão no Cruzeiro, porque o Renato é um cara íntegro, porque o Renato comanda grupo, o Renato tem o vestiário na mão, né? Então é por aí. O Renato tem o vestiário na mão. Os jogadores respeitam o Renato. É uma coisa impressionante, adoram ele, né? Então, não sei quem vai ser o auxiliar técnico dele, o Alexandre parece que não trabalha mais com ele, mas com certeza ele vai trazer alguém que possa agregar e que possa ajudá-lo a fazer um grande trabalho no Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro tem um dos melhores grupos do país.
Contratou o que havia de melhor no mercado. Claro, Gabigol e Dudu precisam entrar em forma. Precisam, né? Gabigol e Dudu ficaram um ano no banco. Foram sacaneados. Precisam de mais tempo para treinar, para se integrar ao time. Perfeito. E o Campeonato Mineiro é para isso, né? Dane-se o Campeonato Mineiro, gente. O Cruzeiro está acostumado a ganhar Copa do Brasil e Libertadores Brasileiro, né? Competições importantes que valem de verdade. Esqueça o Mineiro. Que o Cruzeiro use o Mineiro para treinar, para montar a equipe, para estrear bem na Copa do Brasil, para estrear bem no Brasileirão, porque é isso que a gente quer. O Cruzeiro é gigante, não é para ficar disputando o campeonato estadual. Então, que põe os jogadores para treinarem no Mineiro, sem se preocuparem com o título. Se ganhar, tudo bem, se não ganhar, dane-se. Dane-se. Campeonato Mineiro não vale nada. O Baiano não vale nada, o Campeonato Pernambucano, o Campeonato Cearense, nenhum campeonato estadual vale mais nada. O que vale é a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial. O resto é para inglês ver. O resto é para ter federações para votar no presidente da CBF, que é uma vergonha. O Brasil tomou de 6-0, 6-0 da Argentina, 6-0, sub-20, tudo reflexo do 7-1, uma vergonha. Gostei muito do post do nosso amigo, aqui está até morando em Orlando, do bonezinho, esqueci o nome dele agora, né? Detonou o Edinaldo e detonou com elegância. Em entrevista após o empate com o Betim, Matheus Pereira não poupou críticas ao desempenho do Cruzeiro. O meia-atacante lamentou a falta de agressividade da equipe no último terço do campo e reconheceu que a equipe precisa melhorar em diversos aspectos para alcançar resultados positivos. Apesar das vaias da torcida direcionadas ao técnico Fernando Diniz, Pereira preferiu não comentar sobre o trabalho do treinador, limitando-se a dizer que a equipe precisa executar melhor as ideias passadas pela comissão técnica. E aí, galera, o que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!